Olá, signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Vamos falar aqui um pouquinho do campo do amor. Lembrando que o nosso canal só fala sobre amor. Caso você queira saber de outros assuntos além do campo do amor, pode ir no nosso outro canal, Tati Mística Cigana. Lá também eu falo de outros assuntos além do amor, é claro. Sol, Lua, Vênus, Júpiter e Ascendente ressoa com vocês. Pensa, mentaliza e idealiza essa pessoa na sua frente, independente da situação em que você se encontra com ele ou ela. Vamos trazer tudo no campo do amor. O que essa pessoa, tudo que essa pessoa, teu ser amada, tua ser amada, anda pensando, sentindo, enfim, tá? Bom, qual que é a energia que está vibrando desta pessoa no campo do amor em relação a você? Dúvidas. Essa pessoa, ela está vibrando na dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, além da dúvida, tem vibração, tem coração. Então, falando do quê? Além pode ter dúvida em relação aos sentimentos, mas também existe, sim, sentimentos referentes a essa pessoa em relação a você, tá? Aqui a gente pode também estar falando de casos de triângulos, tá bom? Sim, tá? Pessoas que precisam tomar decisões também estão aqui neste vínculos, tá? É uma pessoa que ali ela tá vibrando, sabendo se ela, putz, eu não sei se eu me jogo ou não me jogo, tá passando por um processo de cura em algumas situações para algumas pessoas, tá? Mas aqui me fala isso. Como também, para alguns casos, pode estar falando de alma gêmea ou chama gêmea, porque tem duas pessoas que estão aqui, né? Então, aqui são os amantes, né? Ardência. Tem desejo nessa daqui? Tem desejo sim, tá? Então, não deixa de ter. Como que essa pessoa está te vendo? Ela está te enxergando, está te olhando? Como que ela te enxerga no campo do amor? Signo de Sagitário, apegada muito ao passado, tá? Com um certo apego? Sim, com um certo apego, tá bom? Aqui me fala de uma pessoa que tem apego referente a você, ou ainda essa pessoa vê que você está apegado ou apegada a costumes, crenças, situações ali referente a ti, tá? Ele ou ela compreende que muitas situações ainda, né, não te deixam voar, não te deixam a se libertar diante de situações aqui previstas, tá? Então, essa pessoa, ela te vê muito apegada ao passado, te vê muito apegada a situações, ou apegada a ele, a ela, mas tem uma compreensão de que muitas coisas você ainda está tão apegado que você não está livre para vivenciar esse relacionamento, ou tá? É uma pessoa que ela te vê carregando fardos do passado, coisas que vocês já sonharam no passado, tá bom? Se ele ou ela andou pensando ou está pensando em relação a você, se andou pensando ou está pensando em você, signo de Sagitário, sim, com toda certeza, da tua alegria, da tua beleza, da tua prudência, daquilo que você gosta, daquilo que te faz feliz, daquilo que vem. Aqui a gente pode estar falando de um relacionamento que durou bastante tempo, que vocês já se conhecem desde a infância. Tem muitas situações aqui, né? Vocês aqui, né, das suas brincadeiras, do quanto você é palhaça, no bom sentido, tá? Não é pejorativo, não. É no sentido do palhaço, vamos trocar pela palavra extrovertido, fica bem melhor, não é verdade? Então, assim, quanto você é extrovertido, extrovertida, né? Quanto tem pureza nas tuas brincadeiras, não é brincadeiras maldosas, são brincadeiras de extrovertido, de ter o quanto você traz luz, né? O quanto você também é muito confiante ali, né? No que você é. E assim, os seus processos também fala de você também com um processo de cura, né? Do interno, e o quanto você tem maestria para lidar com a vida. Te acha assim, né? Anda pensando, né? Quanto você faz feliz, o quanto você fazia ele ou ela feliz. Sim, andou pensando, ok? Aqui pode estar falando também que muitas vezes essa pessoa ela pode te achar em alguns pontos imaturo ou imatura, mas não no sentido de o tempo todo, mas sim nas atitudes, em algumas manias suas, tá? Mas ela te vê uma pessoa assim, sabe, pura de coração, que tem um coração bom, ok? Bom, o que ele ou ela andou pensando ou está aí pensando em você, quando pensa em você, o que ele andou pensando, ela andou pensando em referente a ti, menina? Uma mudança,
ou querendo fazer uma viagem, passeio, ou trazer mudanças no caminho para romper alguma situação aqui, tá? Bom, o que que a gente tem? Eu tenho alguns recados aqui sim, tá? Primeiro, alguma pessoa ela tá querendo fazer uma viagem, um passeio, um bate-volta, alguma coisa desse tipo para fazer aqui. Ela entende que precisa romper algumas situações que estão trazendo de bloqueios. Principalmente se vocês têm distância geográfica, ou tem algo que está distanciando. Essa pessoa, ela sim, ela possui alguns bloqueios, tá? Que foram feitos pela questão externa, amorosa, ou muitas vezes ela tem que fingir para o mundo ou para as pessoas que ela é muito bem, obrigada, né? Que ela vive um mar de rosa, na verdade, muitas vezes ela não vive, tá? E aí ele pensa assim, será que é o certo? Então, por exemplo, se a pessoa ela está com outro, com outra já nesse momento, ela finge estar numa situação que muitas vezes não está. E ela entende que, né, que o caminho de vocês não cruzaram à toa, ou, né, teve no passado ou não, mas que muitas coisas foram rompidas ali e que ele ou ela precisa romper alguns padrões, algumas crenças, religiões que às vezes não são aceitas, enfim, tem muitos bloqueios internos que ainda precisa romper. Eu vejo mudança, eu vejo que essa pessoa ela quer mudar alguma coisa, seja porque vocês estão distantes geograficamente ou porque vocês estão bloqueados, né? Aqui também fala de bloqueios em redes sociais e que ele ou ela pensa assim, eu preciso tirar algumas frustrações dentro de mim, algumas coisas, alguns medos, o medo de levar um não, o medo de ser confrontada, enfim. E ela quer romper, tá? Então, eu vejo essa pessoa trazendo uma ruptura, né? Por medo, muitas vezes, ou de situações que ainda não estão legais, ok? O que ele ou ela andou sentindo ou está sentindo aí em relação a vocês? Tá fazendo algumas... Tá cheio de conflitos. Lembra? Aqui não veio à toa a energia da dúvida, porque aqui o 5 de paus, ele vem com uma comparação nessa carta, e fazendo comparações injustas. Olha o tamanho desse tronco para esse aqui. Então, às vezes, o conflito, né, do sentir, ele ou ela se prende a isso. Tem uma energia aqui entre vocês, conexões? Tem. Essa pessoa, ela começa a enxergar a vida como que ela é. É como se ele ou ela não enxergasse de verdade os sentimentos que possui. E agora começa a possuir um sentimento de verdade, né? Então, aqui vem uma questão de sentir, de ver, de entender o que realmente está acontecendo dentro dessa relação. E do que sente? Tem magnetismo? Tem atração física? Sim, tem magnetismo, tem atração física, tem desejo, sim, mas tá cheio de conflitos aqui. Se vocês, eu torno a dizer, se estiver com essa pessoa, estiver com outra pessoa aí, sim, ele se prende ou aprende, é como se ele ou ela quisesse ter coragem para terminar uma relação, não consegue, mas sabe que realmente quem chama a atenção do coração dele ou dela é você aí, tá? Pode ser, Tati, em relação a essa pessoa, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, enfim, não precisa ser necessariamente com alguma questão amorosa, mas ele ou ela consegue entender esse sentimento que vocês estão tendo. Tem muito aqui um despertar do gostar, o entender qual é a relação. Dentro desse jogo aqui, veio no meio do seu jogo com essa pessoa a ruptura. Então, aqui eu vejo rompendo coisas do passado, que são necessárias para o crescimento e desenvolvimento espiritual de cada um de vocês, tá bom? A ruptura, ela tem aqui feito para romper medos, bloqueios, traumas, né? Crenças negativas, crenças limitantes, que fica ali, né? Que traz as mudanças, porque tem muitas coisas que foram rompidas aqui, por exemplo, pessoas que romperam um relacionamento para realmente trazer um aprendizado. E tudo isso se aconteceu porque fica muito apegado a situações e crenças limitantes, né? Dentro do seu externo, dentro dessa relação, vejo que essa relação, ela trouxe dúvidas que não foram justas, né? Pessoas que trazem dúvidas ou que têm situações que não são justas, coisas que são incomparáveis, né? Só que é como se fosse caído numa ilusão, né? Na ingenuidade, na ilusão, atrapalhando a relação de vocês. Mas eu vejo que essa pessoa ela vai tomar consciência de que muitas coisas e fatores
eu não tô falando que você não tem que melhorar, tá? Mas eu tô falando que muitas coisas essa pessoa vai tomar consciência aqui no futuro próximo, que ela precisa, né, enfrentar os medos, cair na realidade, porque parece que abre a terceira visão dessa pessoa e ela consegue cair na realidade que ela precisa mudar alguma coisa na vida dele e na vida dela. Precisa ter, que muitas coisas são bloqueios e traumas da vida dele, da vida dela, e não também seu. E aqui eu vejo que assim, você não aceita mais viver num mundo de muralha, que você aqui quer uma mudança, tá? Signos presentes aqui são fortes: Sagitário, Áries, Leão, tá? Tem signos bem fortes, Gêmeos aqui, tá? Câncer, Peixe, Escorpião também está aqui. E Gêmeos, eu falei, Aquário e Libra, ok? Obrigada e até a próxima.